Salve, alunos do segundo colégio do Objetivo. Esse vídeo é sobre o módulo 51 do caderno 4. Nós vamos falar sobre elipse. Esse vídeo é só a teoria. Vou fazer um outro vídeo só com os exercícios. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa pode me chamar a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Vamos lá? Bom, primeiro vamos falar sobre a definição de elipse. O que é uma elipse? Tomamos por base aqui dois pontos, dois pontos F1 e F2 no plano, dois pontos distintos, claro, né? E a distância entre esses dois pontos vai ser 2F. 2F é a distância entre F1 e F2. Tomemos também um número 2A, um número real, 7, 9, 14, de maneira que 2A seja maior que 2F. Tá? Esse número 2A é maior que a distância desses dois pontos. Deve existir um ponto aqui nesse plano que, se você pegar a distância dele até F1 e a distância dele até F2 e somar essas duas distâncias, essa distância, a soma dessas duas distâncias, vai ser 2A. Deve existir esse ponto, é só procurar que tem. E se você ficar procurando, você vai achar um outro ponto também, que a soma da distância desse ponto agora até F1 com a distância desse ponto até F2 também vai ser 2A. E se você procurar, você vai achar outro ponto. Se você procurar, você vai achar outro ponto. Se você procurar, você vai achar infinitos pontos. E se você unir esses infinitos pontos, o que vai aparecer é essa figura geométrica que a gente chama de elipse. Então a definição de elipse é essa. É o lugar geométrico, lembra dos lugar geométrico lá da helenita? Então, o lugar geométrico de todos os pontos do plano, de maneira que a soma das distâncias de cada um desses pontos até F1 com F2, com a distância até F2, é constante e é igual a 2A. Qualquer ponto que você pegar nesse lugar geométrico, que nós vamos chamar de elipse, pegar a distância desse ponto até F1, somar com a distância desse ponto até F2, vai ser 2A, vai ser constante 2A. É a isso que nós chamamos de elipse. Bem, vamos ver agora então alguns elementos da elipse, vamos definir alguns elementos da elipse, né? Nós temos, ficou sem fazer o ponto, eu vou fazer aqui, tá? Nós temos aqui um ponto F1, vamos começar com O. Nós temos o ponto O, que é o centro da elipse. Esse é o centro da elipse. É o ponto central da elipse. É daí que nós vamos tomar todas as medidas. Temos dois pontos, F1 e F2, aqueles lá que nós pegamos lá, né? F1 e F2. Esses dois pontos nós vamos chamar de focos. São os focos da elipse, F1 e F2. A distância entre esses dois pontos é 2F, de maneira que a distância da origem até F1 é F e da origem até F2 é F também. A distância entre os dois fica sendo 2F, por isso que é 2F. Legal? Temos outros pontos aqui que nós vamos chamar de vértices, são esses pontos aqui no cocoruto da elipse, né? Nos dois cocorutinhos aqui da elipse. Esses dois pontos a gente chama de vértices, e eles formam o eixo maior. Esse eixo maior tem uma medida de 2A. Também, do 0 até o A1 é A, e do 0 até o A2 também é A. Então, de A1 até A2 vai ficar 2A. O foco vai dividir no meio. Temos também o ponto B1 e B2, que são esses pontos que estão aqui nessa base, né, na parte mais suave da elipse aqui, chamado de B1 e B2, que também eles formam um eixo menor e também é B para cá, né, do centro até o B2, e é B do centro até. Tudo bem, esses são os elementos da elipse. Então nós vamos falar de foco, de eixo maior, de eixo menor e de centro. Vocês sabem que tem essas distribuídas desse jeito. Existe uma relação entre a medida A, o B e o F. É fácil ver aqui, fazendo um triângulo retângulo aí, que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o foco ao quadrado. Então, não necessariamente eu preciso ter as três. Se eu tiver duas, eu sei qual é a outra, né?
Se eu tiver o eixo maior, metade do eixo maior é a medida A. Se eu tiver a distância focal, metade da distância focal é o F, calculo o B, e assim por diante. Um outro elemento, uma outra medida da elipse que é importante, é chamada de excentricidade. Essa excentricidade vai definir como a elipse é, se ela é mais aberta ou se ela é mais fechada, né? Se ela é parecida com um círculo ou se ela é bem mais fina assim. Né? Dessas duas, o que define isso é a excentricidade, que definido por E, que é o foco, ou metade da distância focal, sobre metade do eixo maior, é F sobre A. Olha que interessante, quando essa excentricidade é zero, quando o foco é zero, metade da distância focal é zero. Quando o F é zero, significa que o foco 2 está aqui e o foco 1 também está aqui. Se os dois focos estão aqui, a excentricidade é zero e a elipse vira um círculo. Então, quando a excentricidade é zero, não é elipse, é círculo. E quando a excentricidade é 1, é quando o F é igual a A, quando essa distância F é igual à distância A. E aí, ela não vira elipse, ela vira uma reta aqui no eixo, no eixo maior dela. Então, nunca vai ser 0, nunca vai ser 1. Vai variar entre 0 e 1 e próximo de 0, ela é mais redonda. Próximo de 1, ela é mais esticadinha. É isso que significa a excentricidade. Espero que vocês tenham entendido até agora. Nós vamos ver também aqui, nessa parte teórica, as equações das elipses. É que nem vimos a equação da reta, a equação da circunferência. A elipse tem uma equação. Tem uma fórmula, uma equação que determina quais são os pontos que fazem parte dela. Nós só vamos ver a equação reduzida, só nos interessa. Nós temos 4 tipos de equações, na verdade é um só, né? Mas eu vou dividir em 4 para ficar um entendimento melhor. Quando a elipse está no centro, a origem da elipse, o centro da elipse está no centro do eixo, né? Está na origem do eixo. Então é quando o centro da elipse coincide com o O. Né? Aí ela fica com o eixo maior sobre o eixo X. Né? Se ele está aqui, para cá é F, esse ponto é o menos F, abscissa menos F, esse ponto tem abscissa menos A, esse tem A, para cima B, para cima menos B, para dar 2B. E a equação da elipse vai ser exatamente isso aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado, Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Quando ela está de pé, essa aqui ela está deitada, né? O eixo maior está no eixo X. Quando ela está de pé, o eixo maior está coincidindo com o eixo X, o que muda? Muda aqui embaixo, tá vendo? Ó? Muda aqui embaixo. O que nós vamos associar? Quando o eixo maior está no eixo X, o eixo maior diz respeito ao A. Então, o A está debaixo do X, porque o eixo maior está no eixo X. Quando o eixo maior está no eixo Y, o eixo maior diz respeito ao A. Então, o A está debaixo do eixo Y. Essa é a maneira de decorar essas duas equações reduzidas, que muda A ao quadrado e B ao quadrado, A ao quadrado e B ao quadrado. É facinho, né? E aqui sempre é 1, tá? Aqui sempre é 1, não é que nem na circunferência, que aqui era o raio ao quadrado, aqui é sempre 1. Nós vamos ver também essa equação quando o centro não está na origem, mas os eixos continuam paralelos, né? O eixo maior continua paralelo ao X, o eixo maior continua paralelo ao Y. O centro não está na origem, o centro está no x0, y0, num ponto qualquer, 5, 3, 7, 9. Mas o eixo maior continua, desenho até o eixo maior aqui para vocês. O eixo maior vai continuar paralelo. O eixo maior continua paralelo ao eixo X. Né? Continua paralelo ao eixo X. Então, aí, como o centro não é a origem do gráfico, eu vou ter que fazer menos x0 menos y0. Continua valendo. O eixo maior está paralelo ao x, então o A
vai debaixo do x. Nesse caso aqui, o eixo maior está paralelo ao y. O eixo maior está paralelo ao y, então o a vai debaixo do y. E aí tem que tirar o x0 e y0, porque aqui não é zero. Reparem que, na verdade, essa equação é igual àquela, né? Se você colocar 0, 0 aqui, vai ficar 0 aqui, vai ficar igual àquela. Na verdade, são duas equações, essas duas. Tudo bem? E quando a elipse está oblíqua aqui assim, né? Vamos supor que a elipse estiver aqui assim, né? Oblíqua. Não está nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Ela está assim. Então, quando ela estiver assim, nós não vamos estudá-la. Não vamos ver qual é a equação dela, embora exista, mas não é tema aqui do segundo ano. Aqui são só essas quatro equações. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Vocês sabem como, vocês alunos do objetivo, alunos do segundo ano, sabem como. Tá bom? Próximo vídeo, resolver os exercícios desse módulo 51 e do módulo 52. Até lá!